Boa noite, amigos. 7h07, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa e hoje, obviamente, sim, todos os dias o nosso assunto predominante já é o Clássico Grenal. Hoje, ainda mais foco na decisão, 9h30 da noite, Grêmio e Inter, Inter e Grêmio decidem o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, se vencer o Campeonato Gaúcho, será de maneira invicta, o que há muito tempo não acontece. O REC já trouxe esses dados aqui. Outro dado que o REC trouxe ontem, inclusive, aqui no Cadeira Cativa, é que o Grêmio pode chegar a uma série inédita, pelo menos na história moderna dos clássicos, de 10 jogos de invencibilidade como mandante. Para isso é só não ser derrotado no clássico de logo mais, pelo menos no tempo normal, já que a estatística considera os primeiros 90 minutos e ignora nesses cálculos cobranças de pênaltis, que é o que pode acontecer. Eu estava provocando fora do ar já, conversando com o Diego Luz, que é conselheiro do Grêmio, com o Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional, que eu vejo, sim, muitos gremistas confiantes na vitória, no título, invicto do Campeonato Gaúcho, e vejo muitos colorados, de igual proporção e igual maneira, convictos no título. Mas muitos colorados, se não a totalidade deles, falam em ganhar nos pênaltis. Por que, Felipe Assunção? É esse teu palpite também? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite ao Diego, que é essa bancada. E exaltar antes esse clássico Grenal aí, que é tudo de maravilhoso para nós gaúchos e principalmente que gostamos do futebol, como tu disse. É a semana toda falando de dupla Grenal e hoje a gente tem essa decisão especial, toda essa atmosfera. Domingo foi lá no Beira-Rio, hoje é na Arena. E respondendo, já iniciando o debate, a tua pergunta, eu acho que o jogo vai dar empate no tempo normal, é minha intuição, mas muito mais pela avaliação das equipes, do equilíbrio, e principalmente porque foi demonstrado no primeiro Grenal, e um outro quesito, que agora me deixou mais esperançoso de última hora, vindo do carro até aqui ao Cadeira Cativa, o próprio REC do Cadeira Cativa cravou que o William Potker será o titular. E aí eu queria justificar, eu não morro de amores pelo William Potker. Tecnicamente, acho que ele é abaixo um pouquinho da titularidade de um clube como o Inter. Mas, taticamente, sou fã dele para esse esquema do Inter, da bola de profundidade, de um esquema do Inter de marcar em cima, né, como se diz. E aí eu acho que o Inter fica mais competitivo, o Inter não foge das suas características que lhe trouxeram na Libertadores agora em 2019, nessa arrancada boa no início também de campeonato gaúcho da própria Libertadores. Então acho que dá uma esperança. Mas o jogo vai ser muito parelho, eu acho que o Grêmio hoje tem o favoritismo porque joga na Arena. O fator casa nos Grenais, ele faz a diferença. E o Inter deixou sim, de domingo, eu acho, de ter ganho, largado numa pequena vantagem. E essa vantagem passou pela escalação do D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro não fecha com a característica atual do modelo de jogo do Inter. Ele fecha assim para os 30 minutos finais, para 60 minutos de jogo. E isso fez com que o maior expoente do Inter hoje, que é Nico Lopes, ficou um pouco fragilizado, trocou de posição, fez o Nico Lopes correr atrás tanto do Everton quanto do Cortez. Então acho que é um jogo equilibrado, mas me serve sim ganhar nos pênaltis, ser campeão, independente do resultado ali no empate tempo normal. Para o Inter ter mais chances, Felipe, na tua análise, o Dourado tem que iniciar a partida? Ele é colocado como dúvida até agora. Acho que tem, mesmo não estando 100%, o Dourado é algo vinculado já aos Grenais, é o capitão do time, é um jogador que não aparece muito, mas é um marcador, aquele jogador que não aparece, mas é um jogador crucial para o esquema do Inter. E mesmo descontado, acho que ele apresenta mais com a disponibilidade de Lindoso e mesmo do Richelli no jogo passado. Acho que é importante e é o jogo final. É o jogo final. O Inter está encaminhado na Libertadores, então é o momento do sacrifício. É um Grenal, o Grenal é a nossa Copa do Mundo e além de ser Grenal, é decisão, vale taça, então tem que ir com tudo. O palpite agora do lado tricolor. Diego Luz, conselheiro do clube. Obviamente, eu sei que seu palpite é vitória do Grêmio, mas por onde o Grêmio ganha esse clássico? Boa noite. Bom, primeiro boa noite aí os amigos, principalmente a nação gremista, os companheiros do Grêmio que já estão lá na sede do nosso movimento, lá na Padre Leopoldo Bretano 235. Tá rolando churrasco agora e tu tá aqui, né? Tô aqui, né? Vim aqui prestigiar o programa. Mas eu tô confiante, eu acho que se decide no tempo normal. Eu acho que vai ser 2-0 pro Grêmio.
Estava ouvindo aqui o Felipe falar sobre o D'Alessandro. Em parte até que concordo com ele, mas o D'Alessandro sempre é um diferencial do Inter, né? Mas hoje dentro da arena tenho certeza que o Grêmio vai fazer sua parte, deve sair com a mesma escalação, não ouvi a escalação vindo para cá, mas deve estar jogando com o Alisson na extrema direita. A informação é de que o Alisson joga. É o mesmo time. É o mesmo time. Então, é o mesmo time. Eu acho que é o time que o Renato tá formatando e é com esse time aí que a gente vai ser campeão gaúcho. Invicto. Vou para outro lado, então, para a opinião imparcial de um grande narrador, o Thiago Jussé, que está aqui conosco. Por onde passam, quais são os caminhos desse clássico, Thiago? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, colegas debatedores. Boa noite ao telespectador. Olha, vai ser uma grande batalha tática, na minha análise. Eu acredito que não será um jogo fácil. Não acredito em placares elásticos, porque as duas equipes são muito parecidas. As duas equipes têm valências muito parecidas. Então, eu acredito que vai ser decidido na questão tática. Joga D'Alessandro, não joga D'Alessandro. Vindo para cá, a gente escutava as rádios, né? O próprio REC também, dizendo que provavelmente joga o Potker no lugar do D'Alessandro, que o Dourado vai fazer mais um teste no vestiário para ver se tem condições. Eu, particularmente, acho que ele joga porque o cara é capitão, né? O Felipe falou a respeito de que o Inter já está encaminhado na Taça Libertadores, então é uma liderança anímica no vestiário, não tem por que se preservar. Se está ali 70%, faz uma injeção, aplica alguma coisa e vai. Então, eu acredito, na verdade né, Maurício e demais debatedores, para botar um pouco de pimenta nessa história toda pelo lado do Internacional, eu tiraria o Guerreiro, eu faria uma alteração tática, eu manteria o D'Alessandro um pouco mais solto em campo e colocaria o Sobis. Usaria o D'Alessandro como um falso 9. Não pegando aquele falso 9 vitorioso de 3 anos atrás, que é meio que um case ultimamente, Douglas e Luan, porque o Internacional, o jogador para substituir o Guerreiro, na minha opinião, não seria uma característica de um Luan, seria um jogador mais de lado, sendo Sobis ou o próprio Potker cortando, claro, na diagonal. Por que eu digo isso? Porque eu acho que é um desperdício da D'Alessandro, até pela idade que tem, ficar preso lá de auxiliar de lateral. A gente via ele no Beira-Rio fazendo uma função que ele não precisaria fazer tecnicamente. E vimos, por outro lado, um Guerreiro muito preso na marcação. O Guerreiro não tem mais saúde hoje para sair de uma marcação de um Kahneman no auge da vitalidade, e o próprio Jeromel, que não é mais o mesmo Jeromel, mas ainda assim é um grande zagueiro. Eu sei que talvez ele não vai fazer isso, porque o vestiário às vezes não permite, animicamente, mas eu tiraria Paulo Guerreiro nesse momento, guardaria ele talvez com o segundo tempo, numa necessidade, para dar mais mobilidade, para que Nico Lopes pudesse flutuar mais, Potker ou Sobis entrando aí, e o D'Alessandro tendo essa liberdade. Porque o jogo do Inter, na minha opinião, vai ser de muita retenção de bola no campo de ataque, porque o Grêmio deve propor o jogo. E o D'Alessandro é o craque que é jogando entre linhas, não é jogando lá na banda direita. Tem que cumprir função tática, tudo bem. Mas eu acho que é um desperdício o D'Alessandro ficar ali. Eu colocaria, então, um Potker da vida para cumprir essa função tática e deixar o D'Alessandro controlando o jogo. Ele é o senhor Grenal, como dizem muitos colorados. Então eu faria essa... Acho que ele não vai fazer, ele vai com o Guerreiro, vai tirar o D'Alessandro, botar o Potker, enfim. Mas é uma alteração tática que eu faria para que o ataque do Inter tivesse mais mobilidade. Viveu muito do chutão no Beira-Rio domingo, na minha opinião. Claro, teve algumas infiltrações do Nico Lopes, mas taticamente o Inter dependeu muito do chutão por causa disso. Porque tem o pivô, que para mim foi peça nula, é um cracaço, campeão do mundo com o Corinthians, mas não conseguiu sair da marcação, não teve apoio para sair da marcação, e o craque da 10 próximo da marginal do gramado. Teve gente que brincou que não jogaram nem Luan nem Guerreiro no clássico do Beira-Rio. Ô Thiago, tu jogou uma pimenta aí no debate, agora a gente já tem bronca contigo aqui, porque tu pegou no pé do D'Alessandro dizendo que ele tem que ir pro banco. Não. O pessoal tá no teu bico, filho. Tu jogou uma pimenta na questão, ressaltou o Guerreiro. Eu gostaria de ressaltar aquilo que deu certo no Inter e é o que nos faz acreditar daqui a pouquinho em ganhar o título. Então, assim,
O Inter prevaleceu ano passado, chegou na Libertadores com esse esquema reativo, com esquema de velocidade, jogando numa linha de 3, e aí é uma opção do treinador jogar sem o meia cadenciador, sem o meia romântico, sem o verdadeiro meia. E a gente jogou com Potker, Patrick e Nico Lopes. E jogava com Damião. E o Damião, nos últimos 2 anos, fora 2019, ele foi um dos jogadores, junto com o Edenilson, de maior destaque nesse período, porque ele fazia muitos gols, principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí eu quero pegar o teu gancho. O Guerreiro, no último jogo, não teve chance, e a única chance, aliás, que ele teve foi um quase gol que o goleiro Paulo Vitor tirou ali num detalhe. Então, o que o Inter repatria hoje, mediante a notícia do REC? O Inter vai trazer o futebol que trouxe as melhores performances dos últimos jogos e nos últimos anos. E aí eu acho que o Guerreiro é fundamental, porque o Guerreiro é o fator diferencial, sim. Aí se pode jogar com um jogador de 36 a 38 anos, sendo o último homem. Agora tu não pode jogar com um jogador que já não dispõe mais do mesmo preparo físico, sendo o expoente técnico do time, dando tal ritmo. Então o Inter com o Potker, com o Nico e com o próprio Patrick, que não é um meia, mas fica um time de velocidade, um time de bola de extremas, e aí eu quero entrar na colocação que tu fizeste. Aí o Guerreiro vai ter chance. Porque se o Guerreiro tiver 5 bolas cruzadas na área, ao menos cruzadas na área, eu acho que uma ele guarda. Agora ele teve uma cruzada na área, que foi uma bola individual do Patrick, e não foi uma jogada que é característica do Inter. A bola de fundo de campo, o Inter é um time que hoje, o melhor jogador do Inter se chama Edenilson, e esse jogador é proveniente desse esquema, um esquema de velocidade, um esquema que o Edenilson é um segundo volante, mas ele passa da linha da bola, e com o D'Alessandro, o Edenilson vira um volante comum. E hoje, com certeza, o D'Alessandro não saindo titular, a gente vai ver que um dos grandes destaques do Inter deve ser o Edenilson, que hoje é o melhor jogador tecnicamente do Inter, baseado pelo esquema tático. Só para colocar mais pimenta aí na fala de vocês. Eu só quero depois fazer uma mas já te pegaram aqui também, ótimo, viu? Não acha que vai passar livre. O telespectador aqui do final, 8218, não assinou aqui, mas ele está dizendo. Vamos lá, volta aqui. Esse Colorado tá falando mal do D'Alessandro. Vai te catar, tu não entende nada. Até os gremistas sabem que o D'Alessandro é o melhor do time do Inter. Eu só queria que tu me desse direito de resposta. Eu sou fã do D'Alessandro. Eu acho que ele tem grandes serviços prestados ao clube. Só que dos últimos 9 anos, onde ele teve a braçadeira de capitão e nós tivemos os maiores orçamentos do clube, e as melhores peças individuais mesmo, com a queda da segunda divisão, nós não ganhamos mais nada, só gauchão. E gauchão não me contenta. E o D'Alessandro não deixa de ser ídolo. Acho que o D'Alessandro, com 30 minutos, com aquilo que ele pode dispor da questão física, ele pode contribuir sim. Agora, eu não enxergo o futebol de uma forma lúdica. Eu enxergo através da performance aquilo que é melhor para o clube. Não que o D'Alessandro não seja bom para o clube, mas hoje no time ele não é titular. E o próprio Odair, pós-estreia contra o Palestino, que foi aquela primeira vitória na Libertadores, disse que ele não era titular, mas logo ali voltou atrás e por uma lesão do Potker ele voltou a ser titular contra o River. Aí entra um pouquinho dessa dependência da D'Alessandro que ninguém consegue administrar. Então as coisas têm que ser colocadas em cada lugar, no seu devido lugar. O D'Alessandro não deixa de ser ídolo, mas hoje não tem mais espaço no time competitivo que é o do Inter. Tem um que não gosta do D'Alessandro, mas também não quer o D'Alessandro como titular, que é o Keller Kloss, que está nos assistindo. E o Leandro Silva, Thiago José, narrador, que está participando conosco hoje aqui, disse o seguinte: tá de brincadeira, parei de assistir quando eu ouvi ele dizer tem que tirar o Guerreiro. Eles não concordaram com a tua tese, já foi pelo espaço. Não tem problema, eu preciso ser imparcial. Cada um tem o seu ponto de vista. O Guerreiro realmente começou bem, fez 3 gols, mas ele fez contra o Caxias e fez 2 contra o todo-poderoso Palestino. Bom é o Trellis, que nem contra esses faz. Não, tudo bem, eu não baixei o nível do Trellis. Eu reitero, o Guerreiro, ele é campeão do mundo, é um baita centroavante. Eu gostaria dele no meu Coritiba, que está quase desaparecendo lá na Série B, né? Mas a minha tese, até para não contrapor, mas tentar bater um papo com o Felipe, é a seguinte: o Felipe se baseia no Internacional do primeiro semestre do ano passado, sem o D'Alessandro, com um time reativo, um time competitivo.
O Potker não perdeu a posição, né, Felipe, de titular por nada. Ele não farda desde Ele teve lesão no Ele jogo. estava lesionado. Também, Ele tava lesionado. Teve lesões. Mas ele começa o ano mal antes de se lesionar. ele começa o ano mal, e ano passado o próprio Patrick também, que no primeiro semestre foi espetacular, né? A minha tese é a seguinte: eu não sou contra essa tua visão, eu acho que vai acontecer e pode ser competitivo. Mas eu acho que o Inter tem que tomar providências e o Inter vai precisar ficar com a bola. Não vai dar para ele ficar lá atrás com o Potker marcando a linha de escanteio e jogar reativo. Ele já tentou jogar assim com o Grêmio e não conseguiu. Ele consegue jogar com o Grêmio quando ele tem a bola. O Inter tem bons jogadores. Mas, Thiago, desculpa, eu vou deixar pode interferir aí, Diego. Não, é que eu tô... Eu quero saber quem é ouvindo a conversa de vocês, eu tô chegando à conclusão que o Inter vai jogar por uma bola. Não, aí que eu quero saber né? do Diego quem é que consegue jogar com a bola contra o Grêmio. Não, mas Na aí eu história não recente, quero não, perder. Mas o Inter tem time. Mas eu não quero perder o gancho. Thiago, qual é a grande característica do Inter hoje? A grande característica do Inter é a velocidade, a força física, futebol de intensidade. Claro, não vamos comparar. É bola alçada na área. Mas tu pega o Ajax, que é terceira linha, digo terceira linha perante aos espanhóis, perante a várias economias. Vem das três fases da pré. Um futebol aplicativo. Claro, não estou comparando. Mas eu estou falando a seguinte questão. Hoje a gente tem o time com maior investimento, tanto o Palmeiras e o Flamengo, não apresentam um grande futebol. Né? A gente viu o próprio Grêmio nos últimos anos combatendo com o futebol competitivo, claro, de retenção de bola. Onde é que eu quero chegar? Tu não consegue ser um time de retenção de bola, sendo que tu tem 8 jogadores que têm a característica de força física e de velocidade. E tu tem 1 ou 2 jogadores entre o Dourado e o D'Alessandro que são jogadores de mais retenção de bola. Então, assim, quando tu coloca o D'Alessandro no time e ele vira o expoente técnico, porque ele é uma referência de bola, ele consegue, ele é um jogador de característica de retenção de bola. E tu coloca ele numa extrema direita e tu perde toda a velocidade. Não, mas é então, só para reiterar quem está ligando agora, eu não propus que o D'Alessandro fique na ponta. O cara me crucificou aí, a minha tese é maluca, eu sei, ele não vai fazer isso, eu não sou treinador de futebol, eu sou pago para dar a minha... Quer dizer, nem sou pago, sou convidado para dar a minha opinião. Não é ficar lá na ponta. A minha tese seria trazer ele para flutuar no meio e jogar onde ele se Mas isso não vai se consolidar, porque nós temos, fora o Sarrafiori, o único meia de origem perna esquerda é o D'Alessandro. E desde que o Odair assumiu, o D'Alessandro nunca jogou como meia centralizado, sempre jogou como um terceiro de extremo. Então, fica muito difícil. Eu acho que ele centralizado, ele poderia produzir muito mais. Mas, avaliando o que o treinador realmente pode fazer e não o que a gente imagina fazer, não vai acontecer. Eu só acho que ele precisa fazer alguma coisa, porque domingo o Inter só foi chutão, com exceção do Nico Lopes, que está fazendo uma temporada fantástica. Digo. Não, depois pode concluir. Não, eu só queria dizer assim, o Inter precisa, assim, ele fez um bom jogo, teve oportunidades, mas a maioria foi de jogadas individuais. O Felipe mesmo mencionou, o Patrick dá uma entortada aqui embaixo na lateral esquerda, no lado direito do Grêmio, cruza e fez uma jogada de salão totalmente individual. O Nico Lopes também. Então, assim, eu acho que o Inter... Porque o Grêmio está reencontrando aquela máquina azeitada, não vai ser perto, porque ainda está cedo, o Jean-Pierre ainda está desabrochando. Mas o Grêmio está encorpando de novo e o Inter ele precisa ter a bola no pé. Ele não pode dizer, quem é que joga com o Grêmio? Concordo. Mas o Inter hoje, se quer sair campeão da Arena, ele precisa ter a bola. E o melhor jogador com a bola no pé, na minha opinião, dadas as circunstâncias, chama-se Andrés Nicolás D'Alessandro. Agora, claro, ele não vai, como o Felipe está dizendo, tem que ter questão de viabilidade. Então não tira o D'Alessandro, mas o Inter vai precisar ter a bola. Porque se ele jogar reativamente com o Grêmio, ele não tem chance de ser campeão. Aí vai voltar na tua tese, né, Maurício? Que tu estava dizendo que 90% dos colorados querem um empate para ir para os pênaltis. Não, a grande parte dos colorados que eu ouço é justamente falar sobre o jogo pênaltis. É a sistemática que o Inter joga, né? Desde o ano passado o Inter joga assim. E eu queria fazer uma pergunta para o Diego, então. Pode fazer. Até porque ele... Acho que é normal, tá empolgado, tem o palpite dele, também dei meu palpite aqui. Tu tinha, jogando francamente, não tive a oportunidade de um pouquinho conversar contigo ou te escutar. Tu tinha essa plena convicção no Beira-Rio também? Não, no Beira-Rio eu achei que era um jogo para empate. E até pelo seguinte, eu vou explicar a minha tese. Empate, não passaria nenhuma mínima chance do Inter vencer no Beira-Rio.
Eu achei que o meu placar era 2-1 lá, Internacional. Eu não tinha esperança que o Inter fosse vencer lá no Beira-Rio. Primeiro, o Grêmio, como comentou o colega Thiago, o Grêmio está se reencontrando. Porque baseado... Gauchão, primeiro, que não é muito parâmetro, porque o Grêmio jogou com um time misto aí diversas vezes. O Grêmio jogou metade do Gauchão num 4-2-4 e estava arrasando todo mundo. Mas aí é o nível técnico que tem, a disparidade. Bom, até com time misto, o Grêmio meteu goleada. Na Libertadores, o Grêmio adotou uma sistemática no primeiro jogo, que foi contra o Rosário. Eu falei domingo, que eu fui num programa de rádio aí, em debate pós-Grenal. O Grêmio adotou uma sistemática com o Marinho na extrema-direita. O Marinho no meu time não farda. O Marinho, para mim, é jogador de 10, 15 minutos lá no final do segundo tempo para alguma jogada. Nem no time do Renato tá fardando, Entendeu? porque se a gente pegar agora a hierarquia da direita, tem Alisson, tem Montoya, tem Tardelli e depois Marinho. Mas no começo do ano era o titular. Até o jogo com o Libertad. E estava arrasando e fazendo gol. Até o jogo com o Libertad. Só que aí o Grêmio pegou um time um pouco mais ajeitado e qualificado, e aí se foi, porque o Marinho, ele vai para cima, ele perde a bola, fica o lateral exposto, e aí deu todo aquele fuzuê que deu, né? Porque ele não marca, né? E o time do Grêmio sempre foi equilibrado, tendo o Ramiro fazendo a recomposição de um lado e o Everton ou o Pedro Rocha no outro. E aí o Grêmio se reencontrou depois de tomar umas pauladas, né? Assim como eu falei domingo passado, e que quase me crucificaram, no meu time o Maicon também não jogaria. Eu jogaria com o Matheus Henrique na função do Maicon e o Michel como volante para dar mais altura. Mas o Michel não entrou bem no Grenal. Eu queria pegar um gancho. Gostar do Michel, ele para mim é o Edinho do Inter em 2006. O Diego falou algo que é vulnerável e aí entra a esperança também, a leitura do Colorado no jogo. Primeiro, o Grêmio na Libertadores não vinha bem porque jogava na linha de 3 com 3 atacantes literalmente e sempre nessa linha de 3 e os 2 volantes. Aí o Grêmio escalou o Maicon e o Romo, um jogador que não vinha jogando há muito tempo. Então o Grêmio tinha um meio-campo que não marcava literalmente. E lento. E o Grêmio, exatamente. E o Grêmio, que teve as melhores performances e títulos, foi sempre com 3 volantes entre esses 5 aí. Jogou o Ramiro na extrema-direita, ou jogava o Jailson e o próprio Michel, né? Em tempos passados. Então o Grêmio tinha ali naquela linha, no mínimo 3 volantes. E o Maicon com uma performance física um pouco melhor. E isso do ano passado para cá, e esse ano piorou, já não é a mesma coisa. Então aí que está. Essa questão de reforçar o meio-campo, eu acho que reencontrou o equilíbrio do Grêmio. Eu acho que passa por aí. E aí, quando a gente vai para o Grenal do Beira-Rio, os primeiros 20 minutos de jogo, era nítido que o Grêmio estava esperando, e o Grêmio começou a se reencontrar com 25 minutos de jogo, e o Grêmio tomou conta 10 minutos a partir dos 25, que foi a parada técnica. E aí é que entra a característica do Inter, que o Inter não soube fazer valer. A característica do Inter no Beira-Rio é a do abafa, é a da bola de profundidade, a bola na área, e o Inter não conseguiu fazer isso por quê? Porque o Inter não jogou com as laterais, porque estava com o D'Alessandro trancado numa extrema, o D'Alessandro não tem velocidade, então acabou se confundindo a entrada do D'Alessandro para a marcação do Cortez e do Everton, e o Inter perdeu aquilo que tem de melhor, que é agredir o adversário no Beira-Rio, mesmo sem retenção de bola, mas sim com bola de profundidade. E aí, o que entra a esperança ainda do jogo aqui na Arena é que é a questão anímica, que nem tu falaste, da questão casa. O Grêmio tem um histórico na Arena, o Grêmio vai jogar em casa, o Grêmio, querendo ou não, se fortaleceu já na partida com o Rosário e no próprio Grenal do Beira-Rio, então o Grêmio vem mais confiante. Agora eu acho que o Inter tem chances quando retoma aquele esquema tático de jogo que lhe deu os melhores resultados. Tu não pode querer jogar na Arena com o D'Alessandro marcando o ala ou marcando um extremo esquerdo. Aí não dá, aí tu não vai competir. A função do D'Alessandro não pode ser marcar o Everton. Não. Pode ser, por exemplo. Mas em determinado momento chegou a ser. Mas quando tu colocou ele na extrema direita e depois o Odair inverte no Grenal, põe o Nico para a direita e coloca pela esquerda, a primeira passada do Léo Gomes foi em cima dele. O primeiro cruzamento é Léo Gomes, né? O lateral direito. A primeira passada foi em cima do D'Alessandro. E a um determinado momento, depois que o Odair fez isso, inverteu o Nico com o D'Alessandro, o Everton também inverteu.
Observem, o Everton foi jogar lá onde o D'Alessandro A propósito, estava eu quero elogiar o Odair Hellmann, porque, claro, a parada técnica ajudou o Internacional na minha análise. Mas tem gente que reclama que ele demora para trocar. Não, durante o jogo, eu acho que a inversão que ele faz dos dois ali, ele inverte as pontas, né? Ele joga, Sim, ele joga o Nico para um lado e o D'Alessandro pro outro. ali ele estancou um pouco a sangria, porque até a parada técnica o Grêmio era patrão da bola, como a gente diz no rádio. O Grêmio estava jogando, tocando e tal e tal. Então o Odair ele mexeu bem. Sobre o Grêmio, só rapidamente a minha opinião, não dei especificamente, o Grêmio não tem muito o que ser feito, né? Parece que antes de eu entrar no estúdio, o Alisson foi confirmado como ponteiro direito, antigo ponteiro direito, hoje é extrema, né? Concordo com os colegas, incorporou o meio-campo, mas o reencontro do Grêmio passa quando o Renato larga a teimosia, que não é bem uma teimosia, é o bruxismo, ou seja, ele foi campeão nesse estilo de gestão de vestiário, e ele disse, Lua, deu pra ti, Lua. Porque o Lua estava se arrastando, né? Não vou nem pegar a questão extra-campo, isso mas da vida aí dele. eu vou discordar de ti. O Luan fica no banco, pelo menos, vocês acham? Quando é que o Luan jogou com um meio-campo que tivesse a saída de bola rápida, que é o estilo que está agora Maicon e Matheus Henrique e o Alisson na outra extrema? Em nenhum jogo. Não, mas o problema, o Luan, ele o problema tinha... do Luan é técnico, na minha opinião. Mas até pode ser que seja. O Luan numa estava com crise falta de técnica. força. Tá, mas Exato, vamos lá. exato. Até pode ser que seja, mas toda vez ele tinha que voltar lá na intermediária para buscar o jogo. Porque o Maicon e o Michel se arrastavam. Não, mas aí eu ia chegar lá, eu ia dizer que, O problema, que o... na minha visão, era esse. Que o Renato principal. demorou para mexer nas duas principais peças do meio-campo do Grêmio, que é a saída de bola, que tu bem colocas. Para mim, o Michel é um jogador ok, não acho nenhuma sumidade. Aí o torcedor vai me detonar, pô, fez gol de cabeça contra o Rio. Tudo bem, ele é um bom cabeceador, mas eu acho que o Michel tem dificuldade para acertar um passe de 10 metros, né? Eu acho que ele é um bom reserva para o Grêmio. Mas aí o Renato, ele arruma o time quando ele mexe nessas duas posições. Ele bota o Mateuzinho, que está voando, que tinha que ser titular já no final do ano passado, praticamente. Mas pelo menos começar o ano. E bota o Jean-Pierre, que também estava gastando a bola. Ainda que no Beira-Rio ele não foi tão protagonista. O Jean-Pierre foi um pouco mais coadjuvante. Pode ser que se ele bota Luan com o Mateuzinho melhora, claro que melhora. Mas o problema do Luan, para mim, já desde o final do ano passado, é uma decadência técnica, não só tática, de ter que vir buscar. Tudo bem, pode prejudicar. Mas mesmo quando o resto do Grêmio jogou bem, e o Luan, por ser um dos maiores salários, inclusive se espera que possa desequilibrar, na minha análise, o Luan estava ou vem estando numa crise técnica, talvez como o Maurício falou, questão física, é possível. Não vou comentar a questão extracampo, que isso é problema dele, mas o que a gente vê no gramado, pelo menos. Então, quando o Renato mexe, dá essa luz alta no Luan, tu vai treinar em separado. Põe o Michel no banco, aí ele põe dois jovens jogadores que estavam gastando a bola e o Grêmio reencontra, como o Diego estava dizendo, a saída de bola. Eu colocaria o Luan no banco, porque é um craque de bola, rei da América, é campeão. Se não colocar o acostumado. Luan no banco e perder o Grenal, vai ter burburinho. Depende. Não sei. Vai ter, porque é homem Grenal, é um cara decisivo. eu queria Assim como o D'Alessandro, se fosse o caso, se fosse do outro lado, se o D'Alessandro não ficasse no banco e o Inter perdesse o Grenal, ia ter burburinho. Uma outra questão... São figuras que são identificadas como clássico. Ô Maurício, Você não pode abrir mão dessas armas. uma questão para nós aqui debatermos mesmo. O Grenal é um campeonato à parte, como se diz. É como tu falou ali, o estado anímico, emocional dos jogadores. E aí eu vejo o Diego bastante motivado, gosto disso, como eu adoro o Renato Faceiro. Qual é a Tu não tá motivado também? Felipe? Não é que não esteja motivado, eu estou precavido. ironia, eu modo. acho, que nem eu disse pro Não Diego. tem que entrar aqui. com mute a gana? A minha gana era domingo, não que hoje não esteja, só que hoje muda a estratégia, né? A minha gana era domingo. Eu fiquei muito chateado de não ter vencido o jogo domingo, por todas as circunstâncias que a gente já debateu aqui em 30... Até porque é de manual, né? Não, Jogando em casa. Mas tu não tem que só fazer isso, o Thiago, resultado. por todas as circunstâncias que nós debatemos aqui taticamente. Agora eu pergunto Não, para vai vocês... reclamar do Voaden. Não, agora eu pergunto para vocês, nós estamos no mês 4, qual foi a grande partida que o Grêmio jogou?
O Diego tá trabalhando em cima de uma tese de um Grêmio, de um histórico... Exato. O Grêmio goleou no Gauchão, rapaz. O Grêmio tomou um gol no campeonato. Não é parâmetro, nem derrota nem vitória no Gauchão. Parâmetro são os Grenais. O Grêmio já levantou taça esse ano Tu tá desviando a minha tese aqui pra bancada. Dos jogos grandes, eu vou depois deixar o torcedor responder. Por isso que eu digo assim, o Grêmio O jogou bem jogo contra o grande Rosário. que o Grêmio foi bem foi o Grenal do primeiro jogo, na minha análise. Não, mas primeiro jogar com jogo os times grande. reservas. Era Não. Não, domingo. Não, mas o Grêmio não jogou nada demais, nem o Inter. Foi um jogo equilibrado. Eu tô dizendo que jogo foi a retraído. primeira partida bem. Não é sombra daquele Grêmio. Não, Tô dando acho a minha que opinião. veio a partir da partida do Rosário. Antes estava naquela questão que a gente comentou. O meio-campo do Grêmio, a mecânica não estava funcionando. E é como a extrema Mas direita o meio-campo do Grêmio contra o Rosário, lá em Rosário, estava funcionando. O Grêmio jogou bem lá em Rosário. Não jogou bem, ele criou oportunidades. Eu não discordo. acho. Não o jogou. Grêmio teve Eu chance. estou na tua tese. Eu acho que criou O oportunidades. Grêmio podia golear o Rosário. Não, mas uma coisa é tu jogar bem, outra é criar oportunidades. O Grêmio desperdiçou oportunidades, mas eu não acho que o Grêmio tenha jogado bem. Também acho que não. Eu Ali- não Para uma gostei. estreia de Libertadores fora de casa, que na o casa de um Rosário- argentino. o Mas era Rosário é aquela, muito ruim. mas assim, ó, O Rosário é muito ruim. era aquela circunstância. Só que aí quando tu olha a escalação do Grêmio naquela circunstância e tu vê o Marinho e vê o Michel e o Maicon, cara, não tem como tu achar que o Grêmio jogou bem. O Grêmio não jogou bem aquela partida. Teve oportunidades. Tanto é que a conta veio depois. E o gol foi numa jogada individualíssima do Everton que fez a diferença. Exatamente. Tá, mas o Viseu perdeu 4 gols no primeiro Concordo. tempo. Tá, mas mas perdeu Podia oportunidades. terminar o mas- primeiro tempo mas metendo assim, ó, 5. Tu pode, mas não tu dá pra dizer pode que vai jogar guardar mal todos e ganhar a também. partida. Thiago e Diego. Ó, dá pra nós O Inter cantar, contra o Thiago. Palestino, o Inter quase perdeu o jogo contra o Palestino. Ganhou numa falha do goleiro. É que a gente Sim, o Inter tomou entendeu? bafo É que a aqui no gente Beira-Rio. entra. É isso. É que a gente aí, entra. Aí eu devolvo a pergunta pra ti. Me diz qual é a partida que o Inter jogou extremamente bem agora. River Plate. Não, só que eu acho que Partida, o não 30 minutos Não, do primeiro não, tempo. A concordo. partida inteira. Pô, mas tu tem um campeonato Partida mesmo do lado, inteira. né? Mas tu vai jogar 90 minutos. Eu acho que um bom balizador para o Inter foi o River. Tá? Eu acho Sim, que o Inter exato, não exato. jogou. O Inter não jogou uma partida excelente contra o River, mas foi uma partida de competição. Isso, E o perfeito. Inter estrategicamente deixou o River empatar. Por quê? Mais uma vez, porque manteve por 60 minutos um jogador que taticamente influencia, Ou seja, que é o D'Alessandro. errou na estratégia. Errou na estratégia. Então, o que eu quero te dizer assim, ó, isso serve como parâmetro. O Palestino, em termos de avaliação de times sul-americanos, de toda essa questão aí de tamanho, grandeza, vira motivo de chacota. Mas o Palestino hoje, em termos táticos, que nem o Thiago José falou, o Rosário não existe, não faz frente para ninguém. O Rosário é uma grande equipe da Argentina, mas é uma equipe que está esfacelada, não tem nenhum plano tático em campo. Reconstruindo, né? Exatamente. O Rosário tá pensando agora em ganhar as 2 da Libertadores para ir para a Onde Sul-Americana. é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Querer até o meu Coritiba, O que é ser que me campeão dá- do mundo. o que O me Curitiba dá- perdeu para os reservas do Atlético O Paranaense. que me dá esperança não é um grande futebol do Inter e nem me dá medo o grande futebol do Grêmio, até porque não existe. O que me dá esperança é o Inter seguir o plano tático que deu o melhor resultado e eu acho, aí respondendo a tua colocação, que o Inter taticamente estava equilibrado no início da Libertadores ali, no próprio jogo a partir da partida contra o Juventude, que o Inter não fez mais experiências e repatriou o seu time titular, o Inter encontrou o caminho de jogar futebol. É nisso que eu me apego. E aí no talvez momento o Inter- quando muda, perde toda a característica e aí fica vulnerável. Ficou vulnerável contra o River, deixou empatar, ficou vulnerável contra o Palestino, só que o Palestino não tem, né, todo o encanto técnico que tem o River, então o Inter acabou ganhando. E aí no Grenal o Inter volta de novo, não bastou os 2 sinais de luz, o Inter vai lá e aplica o mesmo plano tático e não ganha. Então hoje vai repatriar o plano tático que outro venceu. problema que talvez tenha aí, analisando o Inter, eu não gosto de analisar o Inter, é que o Inter sempre tem que jogar com a corda esticada, né? Mas alguém consegue jogar sem a corda esticada no futebol moderno? Eu quero perguntar, Ué. no Brasil, Ué, como não? o maior elenco hoje do Brasil, o maior investimento, que é o Palmeiras, O Palmeiras... joga na bola de profundidade, joga na bola Filipão, Cucobol. na bola que o Mas Grêmio... tem Ô, Thiago José e Diego. Mas tem várias individualidades. O Palmeiras, melhor investimento e melhor portfólio do Brasil, o Palmeiras hoje tem 5 meses que são titular em qualquer time do Brasil.
Moisés, Não, eu o vou Gustavo falar. Scarpa, me ajuda Zé mais aí. Rafael, Zé Rafael, tem o Lucas Lima e o Lucas Scarpa. Lima e tem mais um aí. Ainda tem o Guerra, aquele. Onde eu quero Não chegar? jogou ainda. Bom, mas aí o sistema Joga de no jogo, estilo mas do o sistema Filipão. de jogo Joga... do Filipão. Mas no estilo... Não precisaria. Diego, Não Diego, Não precisaria por Não característica precisaria. do treinador. Não eu precisaria. vou tirar do futebol brasileiro. O PSG achou que ia ganhar de qualquer maneira. Final de semana tomou 5. Tá na porta de ser campeão francês, tomou 5 em Hoje isso perdeu que- de novo. Não, eu trouxe aqui, Mas Maurício, aí o já tá Ajax. relaxado. Eu trouxe aqui um exemplo. Tava 20. Eu trouxe um exemplo que não serve de parâmetro para a cultura do futebol brasileiro e nem sul-americano. Mas o Ajax é a terceira economia lá na Europa e hoje passou pelo Juventus. O Real Madrid não está terceira entre os economia que finalistas. você fala Eu digo- é terceira linha da economia. Exato, dos do clubes. futebol europeu. Eu O tô falando Ajax que é um clube europeu Ajax- formador. mas o Ajax tem sim, é um clube formador, um clube Era isso que eu organizado. ia te falar agora. Não, sim, mas eu tô Ele tem toda uma sistemática. por trás, Claro, o uma Ajax. sistemática Aí que é dá diferente. exemplo para nós, mas lá é terceira linha, é isso que eu quero dizer. Lá na competitividade ele está prevalecendo do que versus o Essas- investimento. Os Grêmio, vocês podem dizer que eu vou cometer uma heresia agora, mas o meio de campo do Inter, esse ano está melhor que o meio de campo do Grêmio, mesmo com o Mateuzinho. Eu não sei qual é o meio de campo voltou- do Grêmio. Pra Pois poder é, comparar. agora, domingo agora voltou Dois a jogar jogos que a bem. gente já tem o parâmetro qual que é o meio campo do Grêmio. Então eu acho assim, eu acho que o torcedor do Grêmio, claro, isso não entra no vestiário, porque o Renato é matreiro, tem todo um trabalho psicológico, os jogadores do Grêmio não vão entrar nesse oba-oba de 90% dos colorados que eu conheço querem pro pênalti. Mas por outro lado, o torcedor também não pode achar que o Grêmio vai passar por cima. São 90 minutos de um Grenal, campeonato à parte, os jogadores do Inter, o Dourado provavelmente vai para o sacrifício, o time do Inter vai entrar comendo grama. Eu repito a minha primeira participação. Eu acho que quem for campeão hoje vai ser campeão num placar magérrimo, assim, 1-0, 2-1, vai para os pênaltis, ganha os pênaltis, porque os times estão muito iguais. Na minha análise, o time do Grêmio não é melhor que o do Inter, e o do Inter já foi, mas no momento eles chegam rigorosamente iguais. A diferença é que domingo foi no Beira e agora vai ser na arena do A Grêmio. avaliação quer dos dizer. gremistas, essa autoconfiança a respeito, mas é uma questão, está jogando em cima do título da Libertadores de Exato, 2017. faz 2 O Grêmio anos já e não meio. apresenta a mesma performance do ano passado. Não. Vamos ser francos, Ano não entrando... passado apresentou não até entrando- o jogo do River Plate. Não entrando para o lado da Lá pra corneta, cá, não não. é essa a minha intenção, nem faz parte do meu debate de futebol. Então, concordo contigo, Thiago, e o futebol brasileiro está nos mostrando aí que é terra de índia, terra de iguais. Então, eu acho que quem for mais competitivo, quem for mais aplicado no futebol brasileiro, leva. A demonstração foi o Campeonato Brasileiro do ano passado. É. E acho que passa pelo Grenal de hoje. E espero que o Grêmio continue jogando toda essa autoconfiança em cima de um futebol que nos últimos 6 meses não existe. Aqui, ó, vou ler algumas mensagens dos telespectadores, porque eles querem ter voz e têm opiniões das mais diversas, tanto Vamos no ver se a WhatsApp gente sobrevive, né? quanto no Facebook. O Edson Antoniazzi diz que o Inter vai ganhar no tempo normal, o Grêmio não é tudo isso. O Alexander Fernandes diz que o Luan vai entrar no segundo tempo e meter gol. O Alessandro Lancamer, Grêmio vai ser campeão. O Adair Vasconcelos, Grêmio vai ganhar 3-0 com gol já no começo. Nossa. Não quer nem emoção no clássico. O Léo Piccoli, não querem falar do Voaden só na Libertadores, que é pênalti quando bate a bola na mão, no gauchão segue o baile. Não, eu acho que teve o Voaden, teve o VAR e que pouco se debateu essa bola na mão. E aí o Que se impedimento... percebe em uma câmera, uma filmagem feita por um torcedor Bola da na mão de arquibancada. quem? Tá, e o Bola impedimento da do mão no Guerreiro. Maicon numa cobrança de falta. Impedimento do Guerreiro. Pra que VAR? Eu não tenho imagem ainda desse impedimento para saber. Ah, mas o VAR não A é imagem chamado, aquela do né? UOL que Só o se pessoal dá gol. tá colocando, a imagem do UOL, ela não é nada conclusiva. O Guerreiro não aparece na imagem, não tem como saber. E outra, o critério do VAR não é que o VAR chame impedimento não impedimento, a não ser que dê gol. Quando A é- orientação no quando é caso do fruto de VAR gol, é daí ele se, chama. se tá ajustado, se o bandeirinha tem dúvida, deixa seguir, depois o VAR revisa. Não foi o Se caso. dá gol, se dá tiro de meta, o VAR não Não. vai entrar e dizer, ó, Se tava der tiro- se impedido. der tiro da meta, Essa discussão dos árbitros não leva a nada. Eu entendeu? acho Tem que também. ganhar dentro de campo. Claro que tem erros e acertos. Isso aí foi a lei do futebol, a banca paga, Ano recebe. passado no Grenal, o Grêmio Então, teve 3 pênaltis, não adianta. e a maioria deu pelo menos 2, até colorados.
0x0 segue no o Campeonato Brasileiro, primeiro A banca Grenal. paga e a banca recebe, não tem que ficar. Por Olha isso que aqui, acho que ó. o Melo errou no tom. O Ele Roger... quis desviar, eu acho. Não, o Melo quis usar uma artimanha para condicionar já a Também, próxima também. Ali eu acho partida. Só acho que teve uma questão, não sou fã do Melo, até acho que para vice-futebol... Mas tu acha que o Voaden tava travando o jogo? Não, teve uma questão disciplinar que ele não atuou. O Renato entrou 5 metros dentro do campo. Não, isso sim. E aí entra uma questão que eu acho que o pezinhos dirigente dentro do do Inter, campo. como representante do clube, em termos de federação, pro próprio associado, enfim, tem que bater. Mas, Não, tem que parar com isso aí, Mas entendeu? isso é igual- A nossa imprensa é muito dodói com o Renato. Ninguém Tá, faz uma mas- pergunta pro Renato Tá, mas aí, da Felipe, maneira que tem que ser feita. eu vou te então, fazer uma assim, pergunta. o Renato, nem o Odair, não tem que entrar 5 metros e botar dedo na cara de jogador. Tem que ser expulso. Eu vou te Entende? fazer uma pergunta e eu sei que eu não vou agradar nem o Diego nem a ti com essa pergunta. Há 2 anos, até o Grêmio ganhar a Libertadores, o Grêmio ficava com mimimi que queria árbitro de fora. até a Copa do Brasil ali. Não, mas até a Libertadores, porque a Copa do Brasil o Grêmio ganha, mas ainda tinha um resquício de não, tem que ser um árbitro isento de fora, porque quando é fora, quando é campeonato nacional, é árbitro de fora, o Grêmio ganha, quando é gauchão, o Grêmio não ganha. Aí, eu ouvi esta semana, depois da arbitragem do Voaden, muitos colorados começando a pedir árbitro de fora. Não é um sintoma ligado ao outro time estar melhor. Então vamos pedir um árbitro isento? Mas essa é uma Não tem tese- ligação com Acho isso? uma Claro, bobagem essa isso, é uma Maurício. tese. Isso é o tal condicionamento. O porque- dirigente, ele tá ali para representar o clube. Porque alguns já disseram, Então, é o o Voaden condicionamento. não deu o cartão vermelho pro André porque é um árbitro da casa. Essa Se fosse é uma o de tese. fora, dava vermelho. Não, Essa é uma tese agora que ficou veio. estranho. Não, mas Chamou não o foi VAR lance. e ele não... Não, o Ele VAR deu um amarelo, eu não tinha visto essa. Aí E tem ficou nítido, só não teve a intensidade, mas ficou nítido Aí, o ato porque não de teve cotovelada. intensidade. Não, a tese- Mas aí tem o seguinte, aí o REC trouxe ontem a estatística, eu vou tentar lembrar de cabeça. O Paulo César, comentarista do Sport TV, disse que era lance para expulsão. Simon disse que não. O Simon disse que não, é um árbitro gaúcho. Os dois da RBS aqui, não. Os dois Gaúcho, daqui, que ele. são ligados com o Rio Grande do Sul, disseram que não. O Marcília disse que não. O Spínola, sim. O Salvio Spínola disse que era lance para expulsão. Eu cheguei à seguinte conclusão. O lance do André, árbitro que tem relação com o Rio Grande do Sul, queria só amarelo. Isso aí. Árbitro que não tem relação queria o vermelho. Expulsaria, claro. Aí entra essa É questão por aí do isso, mas condicionamento. aí vem essa história do... Não mas é eu show, Aí concordo. veio o dirigente condicionar, defender o lado Não, mas eu dele, concordo. poderia ser o do Grêmio também, então... Essa Sempre tese- davam pau no Daronco, aí reclamaram que o Daronco não ganhou o sorteio. Essa O tese... Jean-Pierre vai apitar a final em Minas também, não é só hoje. Pô, o Carlos Simon, quando apitava, tu tinha certeza que ia ser empate. Ele era um administrador de Grenal. Aí o Inter aí ganhava a entra a tua maioria. tese. Aí entra a tua tese. Não, mas não vem pelo lado. O Inter tem mais Grenais, mais vitórias. Isso não vem ao Não, caso. na época do Simon tinha É, mais. mas tem mais. Não, mas tem essa mais. tese eu concordo. Inclusive, Zero Hora deu É, essa poxa. semana. Eu concordo com essa tese que você levantou, Maurício. O mimimi está atrelado ao resultado. O Grêmio, durante 10 anos, quis árbitro de fora, porque o D'Alessandro era juiz, porque o D'Alessandro apitava, porque o D'Alessandro estava ganhando. Não ganhou nenhum título expressivo nos últimos anos, mas foi campeão sul-americano, campeão da Libertadores. A gangorra virou e o Grêmio passou a ganhar. Ah, daí o juiz não presta, porque o Renato pinta e borda, porque o Renato é o demônio. Mas estamos falando de um Invadiu ano. os 5 metros. Nós estamos falando de um ano. Não, mas Não. o mimimi de árbitro de dentro e de fora... Não, nós estamos falando de um já. ciclo vitoriosíssimo. Tu pega do o Grêmio. árbitro E aí do 5 a 0 era de gangorra fora. vira, E aí os caras vão achar ruim. Então, assim, eu concordo com essa tese. Tem gente que não concorda, provavelmente o Felipe não. Eu concordo com essa tese. A questão de Renato e de árbitro ou de D'Alessandro é diretamente proporcional ao resultado de campo. Quando você está ganhando, você não reclama, você louva. Eu conversei com gremistas, e já vai pintar um jabá aí também, tem que pagar as contas, né, Maurício? Mas eu comentei com o gremista que adorou o que o Melo falou. Porque enalteceu o Renato, que é o ídolo dele, quando os colorados deliravam quando o D'Alessandro e não sei o quê, vou pular da barca e peitava juiz e tal, e levantava o caixãozinho.
Isso é do jogo que você tá Faz ganhando. parte, isso aí é o Grenal. Eu acho só que em cima dessa questão árbitro, eu acho que é chata, não leva a nada, mas o Maurício fez a melhor relação. Se fosse um árbitro de fora nessa questão, como não quer aqui administrar internamente, expulsaria. Provavelmente. Possivelmente até porque se o árbitro de vídeo chamou, e o árbitro de vídeo era de fora, era do Rio de Janeiro, né? Pérez Bassols Cortez. Se ele chamou o Voaden é porque ele entendeu que era lance para expulsão. Mas enfim, o Royer tá dizendo que o Inter vai ser campeão 3-0. A Andréa Souza diz que o Inter vai ganhar 1-0 do Grêmio. Tá dizendo que o Grêmio não tem casa, mas é uma discussão que não agrega nada. O Edu Silva tá dizendo aqui, Guerreiro fez gol no Palestino, que é um time organizado e não perdeu pro River na Argentina. Acho que não importa o adversário, o que importa é o 9 fazer gol. Aí vem o seguinte, o Juninho Capixaba foi chamado de lateral artilheiro e renovou o contrato com o Grêmio, metendo gol no Bahia, no Sport e no Gauchão. Aí valia o gol. Aí não interessava contra quem era. Era 5 jogos e 4 gols. Era a estatística do Capixaba. Mas era contra quem, né? Não, e aí o Guerreiro faz o gol do título. Hoje eu não passo nem perto aqui da Ubra TV, né? Mandou tirar. Não, o meu ponto não passa perto do Beira-Rio. O meu ponto é que não funcionou a armação do ataque do Inter. Talvez porque não jogou na sua Quantas vocação. bolas recebeu o Guerreiro dentro da área? Uma. Pois é. Não adianta, tudo bem, faz parte. Mas nem o pivô aí vem, a bola batia nele e voltava. Aí vem alguns voltava. especialistas da área, o próprio torcedores, porque Kahneman e Jeromel anularam. Isso faz parte do jogo, entendeu? Realmente ele não teve chance, teve uma bola só. Talvez anularam porque o esquema do time dele. É do jogo, é do Grenal, faz parte. Hoje tem o segundo tempo dessa decisão. Vai ser bonito. E é a hora. Hoje vai sair o campeão e vamos ver de que forma. Vamos ver como é que vai ser. Vocês falaram em anular e em sair o campeão. Você pode anular o óleo da sua vida com as panelas Frigigold, que essas não é nem 7-1, isso aí é 80-1 para Frigigold. As panelas que você está vendo aí na tela que não utilizam nenhuma gota de óleo. A gente vai mostrar as imagens. A imagem já começa com o leite queimando. Numa panela normal e na Frigigold. Na panela normal é um horror para limpar, tem que deixar 1 semana e meia de molho. Fica areando 2 dias e meio a panela. Na Frigigold não. Passa um papel toalha, um guardanapo e tá limpo. Porque nada gruda na Frigigold. É uma tecnologia exclusiva da Alemanha. Tem 5 camadas de mármore e titânio. Tudo para que você tenha o melhor, para que você ganhe em saúde com a Frigigold. Você tá vendo aí, faz até arroz, pipoca, sem nada de óleo. Não tem nem aquele asterisco de coloque uma gotinha para manter a crocância. Não, tem nada disso. Nem o treinador que perder não gruda se fritar aí nessa frigideira. Não, pode fritar o Renato, pode fritar o Odair, pode fritar a estátua do Renato. Frita o que você quiser na Frigigold. Show de bola. Nada gruda. É 7h54. Eu vou fazer o seguinte, hoje é dia de Grenal, então vão ser só 30 ligações. As primeiras 30 ligações, normalmente são 50. As primeiras 30 ligações vão ganhar o desconto dobrado. Então, para equilibrar, depois a gente tira a dúvida com o Luiz, se ligou mais gremista, mais colorado. Mas o que importa é que você ligue 4003-4220. Você vai ganhar em saúde, economizando óleo. Vai ganhar poupando dinheiro do bolso, porque o custo-benefício da Frigigold é excepcional. Você vai economizar em gás de cozinha, porque a panela aquece rápido e mantém o calor. Então você não precisa deixar a panela 2, 3, 4 minutos aquecendo para ela começar a pegar um pouco de calor e passar para os alimentos. Não, a Frigigold é uma panela eficiente, tem essa borda aqui de silicone. Se você é meio desajeitado, estabanado na cozinha, que nem o Thiago José, derrubou a panela no chão, não tem problema, ela não vai quebrar, ela é de vidro, mas não vai quebrar. Tem uma proteção especial para isso. Com essa tecnologia do silicone, ela cria um ambiente diferenciado dentro da panela para o cozimento. Então você vai economizar e muito com a Frigigold. 4003-4220. Quer pagar em suaves prestações, que nem o Thiago José? Pode pagar em 12 vezes no cartão. Opa! Pode pedalar no Banricompras, pode pedalar no Visa, Master, Elo, Hiper, não tem problema. E o cara paga comendo, né? Porque vai estar usufruindo ali, coisa boa. Tá com dinheiro que nem o Felipe Assunção, à vista, o desconto é ainda maior. Se não quer comprometer o limite, porque sabe como é que é, daqui a pouco vem algum imprevisto, pode pagar em 3 vezes mais ou menos, 4, dependendo da negociação que você fizer, no boleto bancário. Então,
O que não tem mais é desculpa para você não ter em casa a sua Frigigold, E- as panelas que não utilizam óleo, Thiago. Previsão de chuva para Páscoa tá aí, ó, fazer um belo de um carreteiro, fazer aí um ensopadão, já que churrasco vai ser um pouco difícil, aí as suas panelas estão Aqui, aí. ó. E ainda fritar uma carninha ali, um baconzinho. Pode fazer o carreteiro e mais. Se você é de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, você vai ligar hoje para a Frigigold, vai deixar o número registrado. Amanhã pela manhã, o pessoal vai retornar a ligação e você vai cozinhar na Páscoa, na Sexta-feira Santa, já com a Frigigold. Já vai estar com a frigideira. Então você já vai fazer o bacalhau, o salmão, o peixe que você quiser, sem nada de óleo. Para isso tem que ligar agora, 4003-4220. Essa história de entregar antes da Sexta-feira Santa é só para as 30 primeiras ligações. Depois, sabe como é que é logística e tal. As 30 primeiras eu garanto. Já voltamos. Sete e 59, recebendo da ponta esquerda para cá, Thiago José, narrador. Ao centro, o Diego Luz, que é conselheiro do Grêmio. Aqui na ponta direita, o Felipe Assunção, ex-conselheiro do Internacional. A pauta é óbvio, clássico Grenal. O Valdemir de Canoas, fala para esse gremista aí Lá que vem. não existe mais colorado do que gremista, nem mais gremista do que colorado. Fala para ele se tocar que... Bom, enfim, é para tu te tocar que não tem essa história aí, que é tudo igual, 50-50, tudo certo, viu, Diego? Já tomou xixi aqui. Não é a estatística que tá O dizendo Luiz isso. Gustavo de Canoas, boa noite a todos. Eu tiraria o André e jogaria com o Luan. O meio-campo é quem está escalado. O que vocês acham? Diego Luz, o que te parece? Na velha função de falso 9, então, né? Mas teria que ter treinado. Sem treino, num jogo decisivo, acho que não. Não, o Grêmio repete a mesma vai. equipe. O Adair Vasconcelos está dizendo que eu estou pegando Não vai. no pé do Juninho Capixaba porque eu trago a estatística dele, mas quando valia, serve. Aí Eu quando não acho vale, que não serve. No caso nesse caso de sem o André, eu acho que o jogo do Grêmio é inverso ao do Inter. Por que eu tiraria o centroavante? Não é porque é o Guerreiro, enfim, vai jogar, mas eu acho que o Grêmio, pelo modelo de jogo, se ele tirar o centroavante, ele vai dar uma folga para Moledo e Cuesta que eles vão deitar e rolar. Porque o Grêmio de Luan e Douglas era um Grêmio muito mais próximo de um reativo do que um proponente, que é o Grêmio de Renato Portaluppi. Então, assim, se tirar o André, você desmonta, porque o André jogou bem domingo, na análise de alguns, inclusive eu acho que ele teve uma boa apresentação regular, sem chutar uma bola no gol. Por quê? Porque pro estilo do Grêmio é importante ter o pivô ali, né? Então, assim, aí alguém vai me dizer, mas pro estilo do Inter também. Não, tudo bem. Mas o jogo de hoje são só 90 minutos, não é pontos corridos. Se fosse pontos corridos e tal, eu nem... São 90 minutos em que o Inter vai precisar ter uma característica de resposta ao Grêmio, no sentido de que a bola não pode bater e voltar. Se a bola bater e voltar, e viver do chutão como foi domingo, onde, na minha análise, o Guerreiro não conseguiu segurar essa bola e também não teve o suporte, porque o D'Alessandro estava muito para o lado, eu acredito que o Inter vai precisar ter uma mobilidade maior no seu ataque. Eu senti um pouco falta disso. O Inter, nessa característica mais reativa, mais rápida, o Inter tem uma vitalidade no seu ataque. Eu achei o Inter muito preso, o Guerreiro muito preso, os dois volantes saíram pouco, o Nico até conseguiu ali fazer as suas jogadas. Thiago, tu ressaltou uma coisa, nós estamos uma hora aqui debatendo sobre o Grenal, a gente está tentando encontrar os caminhos para dar diversos palpites. Aqui Azul ou vermelho, palpites, né? Exato. E tu colocou uma questão. O André não deu um chute a gol. O André não teve uma bola de frente, nem um cabeceio no Grenal. Um exemplo. Não é demérito do André isso. Isso foi o jogo. O Guerreiro teve uma chance. Por isso que eu não vim para cá empolgado. Obviamente vou torcer na expectativa, quero ganhar Grenal de bolita, quero ganhar Grenal de botão. Grenal tem que ganhar. E valendo taça, então, nem pensar. Porque a Grenal não se joga, se ganha. Não então, tem... o Thiago, é nessa linha que eu vim aqui para o debate hoje no Cadeira Cativa, no sentido que eu acho que o espelhamento dos times, essa questão da marcação, sempre foi característica nossa aqui do futebol gaúcho. Sim. O não querer perder Grenal, não é que não
não tem ambição de ganhar. Então, o que tu colocaste sobre o André foi mais ou menos o reflexo dessa 1 hora que a gente está debatendo aqui, de que o jogo ficou muito, muito igual no espelhamento. E volto a dizer, o espelhamento só ficou igual também dentro da casa, e aí que vem, que eu fiquei um pouco frustrado que nós deveríamos ter ganho em casa, por isso que tu disse. O Inter não teve a bola de profundidade, de velocidade de linha de fundo, que daria 3 ou 4 chances pro Guerreiro. Aí eu queria ver se ele não ia guardar uma. Aí entra a qualidade do jogador. Cracaço, Guerreiro, então um cracaço, hoje a esperança que tem o Colorado é repatriar esse esquema de jogo. Esquema de jogo que deu certo com o Damião. E vai dar certo com o Ribeiro. Não é no primeiro semestre, Thiago. O que acontece? Das 30... Porque depois o D'Alessandro Não, vou volta. te trazer alguns números. Das 38 rodadas, o D'Alessandro, das 38, ele jogou as 6 primeiras e as 5 últimas. Casualmente, onde o time caiu um pouco de rendimento. O Inter ficou 11 partidas invicta no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter ficou sem tomar volta gol. Porque o time já estava... o time já estava caindo. Já estava caindo, mas igual caiu. O que é normal, no certame mas de igual 38 caiu, partidas. igual caiu. Então, assim, não é pegar no pé do D'Alessandro. É pegar aquilo que deu certo e trazer para que a gente tenha jogo resultado. desse tamanho, eu não abriria mão de um cara do tamanho do D'Alessandro. Tu segue tomando pau aqui nessa história não tem de problema. manter o D'Alessandro e tirar o Guerreiro. Não tem Eu vou ler problema. mais recados depois do intervalo. Já voltamos. Olha aqui, ó, mandar um abraço pro Lucas de Cachoeirinha, fazendo brincadeira, dizendo que o Grêmio é Tigrão no Gauchão, mas não é tudo isso na Libertadores e tal. Fazendo aquela brincadeirinha. Tchutchuca! Essa brincadeirinha que pegou, virou a moda, enfim. O Paulo de Porto Alegre. Aqui cabe, lá tem que ter decoro, lá onde foi a frase original. Aqui, entre os torcedores é divertido. Na torcida vale. Na provocação saudável, Pelo que amor bom. de Deus. Mas na provocação que assim, saudável e na que flauta as não informações tem é um de pouco Grenal de da Paz. verdade nisso ou não? Hoje nós vamos ver, né? Vamos ver. Ah, mas se Né? for, A gente tem o ano inteiro pra ver, né? Eu tava ouvindo o Felipe falar se o antes... Grêmio for o Tigrão no Gauchão, tu é vice-campeão da Não, eu disse, será que não tem um pouco de Eu verdade? tava ouvindo o Felipe enaltecer antes aqui o Inter, ano passado, 11 partidas invicto. Pô, jogou um campeonato só, né, cara? Praticamente só jogou Vocês brasileiro, né? Vocês Copa ficaram do Brasil, 15 anos jogando Copa do nada. Brasil, A flauta é boa. Copa do É, Brasil perdeu pro tchutchuca, glorioso assim. Vitória. Toca Vitória. Bom, o Grêmio só Né? ganhou Ei. do Goiás também. Aí depois, o Tem o outro resto lado, né? Ô, Diego, não fez mais nada, não Diego. tava na Libertadores. Pô, só sobrou Diego, o Brasileirão. Diego. Aí jogando uma vez por semana, o D'Alessandro só jogando nas boas, né? Diego, Aí ficou fácil. eu queria te lembrar que tu ficou de 2004 a 2015 só jogando um campeonato. E aí era a mesma coisa, entende? Só que, diferentemente, nós caímos por incompetência de uma gestão. Tu sabe por quê? Porque no ano que vocês foram campeão da Libertadores, nós tivemos o mesmo plano orçamentário, tirando venda de jogador. Isso mostra a desigualdade que se teve nos últimos anos. Mesmo na segunda divisão, nós ainda não perdemos para vocês. Não perderam em quê? No sentido de todo esse momento, entende? Vocês, quando caíram para a segunda divisão, vocês foram na rua catar jogador para botar em campo em 2005. Pediram um favor para o Mário Sérgio para montar um time. Bom, então, vamos lá. nós estávamos na Vamos segunda lá. divisão. Na segunda divisão. Não vamos fazer com maquiagem nos números. Com um orçamento Não do tamanho de porque vocês. eu acho que tem entendeu? 2 clubes no Brasil que maquiam o número, hein? É o Cruzeiro e o Inter. Vamos lá. Será? Não vejo. Olha o Não vejo. orçamento, Sabe onde olha é? o sonda, Sabe olha onde o é? percentual Sabe de onde é que está a passes dos diferença? jogadores. Sabe onde é que Olha, tá? vamos Tu lá. é um cara inteligente. Sabe onde é que está a diferença nossa nos últimos anos? Onde Não tá a é diferença? mágica. Não é mágica. Eu não considero o Grêmio nem Inter um maior que o outro. Eu considero dois grandes clubes. Só quero chegar na minha justificativa. Tem que ser 2 grandes clubes. Tá? né, Eu sabe? quero justificar. Sabe onde é que está a diferença? A diferença está no quadro social. O quadro social é nosso.
O caixa do quadro social do Inter, em média, 7, 6 milhões e meio por mês, entra no caixa do clube. Vocês pagam para a OS. Do Grêmio também. Parte do aluguel. O Grêmio recebe, essa é a diferença. Não paga um valor, essa não. é a diferença. Mas o Grêmio não paga a operação do estádio. Mas não essa paga é a operação do diferença. estádio. Mas não vem como Vem. caixa líquido. E assim, Essa é ó, a diferença o dos nosso- últimos anos. E o É quase nosso uma folha valor, salarial. O nosso valor é um pouquinho maior do que o de vocês. Mas eu não vou entrar nesse Não, debate. só quis porque justificar. Se a gente for botar as contas, vamos botar as contas lado a lado. Aí a gente vai ver quem está melhor financeiramente. Teve um clube que fez uma gestão financeira e também fez uma gestão dentro do campo. E teve um outro clube que não se preocupou com isso. Que lá atrás, em 2001, 2002, se preocupou com isso e depois começou a ganhar. E aí se perdeu no meio do caminho, justamente por achar que... Até esse é o meu papel. O Maurício já me conhece há muito tempo, vem aqui no Cadeira Cativa, e eu não compartilho com essas gestões que estão aí, as gestões carvalhistas, Fernando Carvalho. Então eu quero te justificar que, mesmo com essa salada de fruta e com a incompetência que gerir o Inter, que caiu para a segunda divisão, o Inter se tornou e ficou tão grande, palpável financeiramente, que mesmo na segunda divisão teve um plano orçamentário igual ao de vocês, campeão da Libertadores. É isso que eu quis dizer. Mas aí teve- jamais não reconhecendo mas me o explica, plano de gestão do me explica Grêmio. o arrego para o Sonda lá, que o Sonda perdoa 25 isso é uma coisa milhões que- para poder ficar dentro do Profute. Só me explica isso. Isso agora. aí é uma Voltando coisa a- que eu condeno dentro do Inter, que é essa Pois é. turma que maqueia Então- as coisas, que faz as coisas erradas Então dentro do não Inter. está saudável financeiramente. Não. E isso ninguém Entendeu? disse. Só Não tá te disse saudável, que o né? tamanho da Assim, ó, montagem dos últimos anos... É para ver o feito, então, aí tu vai vir numa tese que eu tenho. O Grêmio, quando caiu, o Grêmio não tinha nenhum time para poder montar. Foi lá, montou da maneira como deu e subiu. E o Inter tinha dinheiro, indo na tua tese, e não conseguiu sequer ser campeão. Exato. Sofreu. Por incompetência Sofreu. dessas gestões que estão aí. Entendeu? Essa gestão, Marcelo Então- Medeiros vai para 4 anos e não ganhou um gauchão. Hoje é o dia, tem que ganhar um gauchão ao menos. Eu acho que não vai Porque ganhar. com um Fazer orçamento uma- de 300 milhões fica mais fácil de fazer Acho que não futebol. vai ganhar, acho que vai ficar na fila. Deixa a manchete para depois, Thiago. Uma pergunta, uma provocação tática para gremistas e para colorados. Então a provocação do Thiago José você vai ouvir daqui a pouquinho, porque agora você está vendo que o debate está bom e ele vai seguir pós-programa lá na Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, que há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Tem rodízio de massas com fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e no jantar de terças a sábados. Nas redes sociais você pode seguir e deve seguir a Piatto Bello. No Facebook, Galeteria Piatto Bello. E no Instagram, procure por @galeteriapiatto, Piatto com... como está aí na tela, com 2 T's e o Belo com 2 L's. Então, você procura nas redes sociais a Galeteria Piatto Bello. SOS Empregador Doméstico. Regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também as películas que com o tempo alteram as suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Se você quer ter o melhor, com o melhor custo-benefício, Insufilme. 6 linhas de películas com ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. O telefone para você ligar está aí na tela, 3021 2323, de agenda e instalação. WhatsApp 99683 3199. Insufilme, Rua Hoffman, 519, atende de segunda a sexta-feira, no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. Deixa a provocação para gremistas e colorados e depois do intervalo eles respondem, Thiago. Para colorados, qual é o tamanho, se é que dá para você dizer assim, qual é o tamanho não digo desespero, mas da preocupação, achei a palavra, se não joga Dourado e joga Lindoso, que é um baluarte, é um pilar da equipe do Inter,
E pro Grêmio a provocação é Tardelli, o jogador dos mais caros do elenco. Esse Grenal não é jogo para uma pessoa do tamanho do Tardelli ao invés do Alisson? E os nossos convidados, o Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, e o Diego Luz, conselheiro do Grêmio, respondem depois do intervalo. E você também pode ir respondendo pelo nosso WhatsApp e também na live do Facebook. Já voltamos. E 15 daqui a pouco, se der tempo ainda dentro do Cadeira Cativa, as confirmações das equipes que seguem fazendo mistério, mas o Grêmio vai utilizar a mesma escalação do último clássico e o Inter, a dúvida é Rodrigo Dourado, que já está confirmado que o Potker vai atuar, assim como o Zeca na lateral direito. O Grêmio pode ser campeão invicto e, se for campeão, obviamente será invicto do Campeonato Gaúcho. Se perder nos pênaltis, será vice-campeão invicto. Também é algo que pode acontecer. E como eu disse, para esse cálculo contam os 90 minutos. Poderíamos fazer essa troca aí, né? Vamos dar o invicto pro Grêmio e dar o título para nós. Bom, daqui a pouco o Diego responde se ele topa essa troca. Ele não vai querer, né? O Renato concentrou todos os jogadores para a partida, até os que não estavam inscritos no Gauchão. A equipe deve ser a mesma que atuou no final de semana, repito, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André, Tardelli no banco. Expectativa 50 mil espectadores. O Inter tem Rodrigo Dourado fazendo um teste antes da partida, ali no aquecimento, para saber se terá condições. Rodrigo Lindoso é a alternativa. Os atacantes Wellington Silva e Neilton não devem ficar nem no banco de reservas por opção técnica. Bruno está de volta, está no grupo, mas segue como opção para a segunda etapa. Dúvida que se coloca maior é a do Rodrigo Dourado ou Lindoso. É a dúvida entre os Rodrigos. Mas existiu a especulação ao longo do dia se o D'Alessandro jogaria ou não, mas ele vai ficar fora. Joga o Potker. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado ou Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e Paolo Guerreiro. Estes os principais destaques do Grenal. E depois do recado da Lagoa Cortada, que é o paraíso na terra que você pode aproveitar na Páscoa, vocês vão responder a provocação do Thiago José. Antes, vamos conhecer o paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Liga, fala com o João Laíri e você pode desfrutar do paraíso. Quer comprar um terreno só e construir a casa de acordo com os moldes, não tem problema. Quer uma casa pronta para já aproveitar? Tem de tudo lá na praia Lagoa Cortada. As questões, os questionamentos, as dúvidas táticas do Thiago José. Quer começar, Diego? Posso já que começar. É o mandante do clássico. Posso começar. Foi boa a questão do Thiago, só que o Tardelli está visivelmente sem uma embocadura ainda. Então eu não iniciaria com o Diego Tardelli. Acho que o Alisson é a melhor opção, né? E até tem uma outra formatação que poderia ser utilizada, mas aí... Celso Rotti diria que o Alisson é melhor pelo equilíbrio. Aí poderia se colocar o Matheus Henrique como extrema-direita, poderia ter uma outra variação. Não aí. sei se ele consegue jogar no lado. A função do Matheus é pelo Não, meio. mas aí tu poderia modificar um pouco o esquema, né? Sair do 4-2-3-1 que o Grêmio vinha jogando pro 4-3-3, que na verdade é o que o Grêmio já está jogando agora, né? Porque o Jean-Pierre também não tem a mesma função que o Luan tinha no time. Então, te respondendo, acho que Tardelli é para segundo tempo, nesse momento. Acho que ele tem que criar mais um ritmo de jogo,
né? Tem que se adaptar um pouco melhor, que recém voltou aí da China, tem que dar uma trabalhada melhor. Vou mandar um abraço para o Dinomar Torres, do bairro Assunção, tá na bronca contigo aqui, de Colorado, então ele tá na bronca contigo, com certeza. A resposta do lado vermelho, Felipe Assunção. Eu acho que entre Lindoso e Dourado, a possibilidade do Lindoso, primeiro, o Richelli mostrou que o Lindoso é a terceira opção, isso me assusta, né? 2 jogadores, o Richelli mais descontado e o Lindoso até vinha jogando no Botafogo, então esse é um ponto para avaliar. Mesmo o Dourado com 70% de condições físicas tem que entrar hoje, por tudo aquilo que a gente falou. Primeiro, hoje não é só um jogo normal, que nem a gente falou aqui, essa 1h20 de programa. Hoje é um jogo daquele estado anímico, né? do estado psicológico do jogador em campo, do equilíbrio. E o Dourado está acostumado com os Grenais, o Dourado é da casa, o Dourado é capitão. Então, acho que ele mesmo descontado, ele vai acrescentar e vai ajudar muito hoje no jogo. Então, não tenho dúvidas entre fazer aquela avaliação do jogador 100% ou do jogador descontado. Fazendo essa régua aí de avaliação com o Dourado e Lindoso, não tem dúvida, vai Dourado descontado mesmo. Não, mas eu digo assim, qual é o tamanho da preocupação não jogando Dourado e Lindoso? E aí, o que fazer? Alguém tem que ficar mais? É uma preocupação Lindoso. O que os colorados que você circula Na realidade, sobre? Lindoso não é um primeiro homem, não é um volante. Lindoso era no Botafogo um segundo homem. Era um Edenilson. Exatamente. Mesmo com características diferentes, a preocupação é essa, defensiva. O Dourado é postado defensivamente, tem a bola aérea, o Lindoso não. O Lindoso de origem é um segundo volante. Na realidade, hoje nós não jogaríamos com o primeiro volante nato. Nós não temos. O Inter liberou o Charles, contratou no segundo momento um jogador que até hoje não entendi, ainda deu o caso dele se machucar, lamentavelmente foi o volante do Coritiba, aquele Galdesani, nem jogou no Inter. O Galdesani. Então hoje o Inter não tem um primeiro volante. E outro, o Richelli também de origem não é primeiro volante. Então, por isso, questão defensiva, questão da bola aérea, questão de ser o cão de guarda ali dos volantes. Só para provocar vocês que estavam defendendo a saída do Guerreiro, não, eu falei, não eles e não, o Felipe Assunção tá defendendo a saída do D'Alessandro, que é o que vai acontecer. O Cláudio de Eldorado do Sul está dizendo que concorda com vocês, que tem que tirar os dois de uma vez, o D'Alessandro e o Guerreiro. Detalhe, sou gremista, kkk, Grêmio 2-0, diz ele. Não, o Guerreiro vai jogar. Ele tá na bronca com vocês. O Jorge Medeiros de Charquear está dizendo, boa noite, hoje vai dar Grêmio. E tem mais mensagens aqui também dos Colorados, que eu vou ler daqui a pouco. E daqui a pouco vocês vão dar o palpite e vão dizer quem é que vai ganhar, não só o clássico, mas o título do Gauchão. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre com quem tem mais de 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça o seu pedido ou o seu orçamento, solicite pelo 3375-3800. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. O site para ver todas as ofertas, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas, Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Fale com a turma do seu Wilson no 3466-6133 ou acesse fachi.com.br. Começar com o Diego, é o mandante do clássico. Por onde o Grêmio vai ganhar o Grenal de hoje? O Grêmio vai ganhar pela consistência no seu meio-campo e também pela esquerda, pela extrema esquerda, junto com Everton e Cortez ali. Por aí que vai ser o jogo do Grêmio. Palpite do jogo? 2-0. 2-0, então tá otimista o Diego. E o lado vermelho, Felipe Assunção, por onde o Inter vai ganhar o clássico de hoje? O Inter vai sair campeão hoje da Arena através do seu modelo de jogo que deu certo. E o grande destaque hoje será Edenilson. Esse jogador, mesmo sendo um segundo volante, quando a gente não onera o sistema tático no plano físico, que é a entrada do D'Alessandro, o Edenilson é um grande destaque. Repatriando
o Potker, que não é um jogador magnífico tecnicamente, o Inter tem grandes chances. Porque o Inter, fisicamente, hoje, com essa escalação, vai sobressair. Eu acho que o Inter fisicamente está melhor que o Grêmio. E como é um jogo muito igual, um jogo de detalhe, eu acho que a questão física prevalece. E aí tem o expoente diferencial que eu acho que o Grêmio não tem, que se chama Paulo Guerreiro, 1-0. E vamos sair campeões lá, como diz os gremistas, vão sair dentro da arena. O Paulo Ramírez do Sarandi tá concordando contigo, tá dizendo que o Guerreiro vai marcar o gol do título. Ele é homem dos gols decisivos, é a aposta do Paulo Ramírez do bairro Sarandi. Tem um aqui que mandou mensagem do Maitá, cadê? Vamos achar aqui. Esse deve estar no fervo. Não, mas no é fervo. inimigo da trincheira, viu, Diego? Colorado e tá lá no Maitá. Não sai na rua, então. É. Ele tá dizendo aqui, Dali Tricolor 3-0, o Moura de Canoas, tá concordando com Para os você. colorados hoje, na opinião dele, é uma e tá. Fez uma bola, um gol e tá, campeão. Não, mas E vamos vai tá. voltar. Não, o que foi o primeiro Grenal? Nós não conseguimos aqui falar de uma bola do André e falamos de uma do Guerreiro, os dois Exato. homens de frente, não... Exato. Mas não, podemos né? falar da bola do Everton, que o Lomba pegou. Eu acho E a assim, ó, bola do Nico, que o Paulo Vitor pegou. Evidentemente que eu não faço prognóstico, eu acho que eu não teria essa confiança gremista exacerbada que a gente vê em alguns. Eu acho que os dois times chegam rigorosamente iguais em competitividade, em qualidade, em elan na temporada. O Inter esteve já um pouco melhor, baixou um pouco e o Grêmio conseguiu, chegam iguais. Eu acho que o segredo do Inter vai ser o passe semifinal, que faltou no Beira-Rio e que hoje vai ser importante para reter aquela bola. Seja com a vitalidade do Potker, do próprio Nico. Eu acho que se o passe semifinal encaixar tanto para municiar o Guerreiro, eventualmente os dois pontas que entram, como para em alguns momentos esse passe semifinal ele ser um pouco mais, digamos assim, segurado para o time do Inter não sofrer aquele bate-volta, ainda mais que não tem, caso não jogue Dourado, eu acho que vai jogar, mas se não tiver Dourado não vai ter esse cão de guarda. E o jogo do Grêmio vai passar pelas individualidades. Pode parecer meio maluco que eu vou dizer, mas eu acho que o Grêmio vai precisar das individualidades, de o André realmente conseguir chutar uma bola, o Everton que fez aquela jogadaça, no chute não foi tão feliz, ainda que o Lomba fez uma baita defesa. Acho que se as individualidades do Grêmio, nesse sentido, o Everton, o próprio André mais Everton, Tardelli entrando, o próprio Mateuzinho, enfim, eu acho que é por aí que possa passar o título do Grêmio, caso o Grêmio ganhe. O Alexander, para seguir dando voz para os nossos telespectadores, diz, Alexander Fernandes, hoje vai ter chocolate antecipado, dá-lhe Grêmio 3-0. O Ney Cola diz que hoje é dia de Guerreiro. Então o pessoal tá. Os dois lados estão confiantes. A Nilza Lamb tá mandando um abraço pro Thiago José de São Miguel do Oeste. Opa, um abraço aí para vocês em São Miguel. E que é uma região de muito Grenal. Gremistas e Colorados Oeste Catarinense é muito forte. Então um grande abraço. Forte, sem dúvida. O Rocler Nunes também está na nossa audiência lá do Cordeiro da Estância. O Cláudio também mandando um abraço dizendo que o programa tá show. Para fechar, é uma frase de cada um. Qual que é o furo? Por onde do time do Grêmio que o Inter vai buscar a vitória? Eu acho que o furo hoje é no Cortez. Potker em cima do Cortez e gol de Guerreiro. E do outro lado, Diego? Aí você é em cima do Zeca de novo, né? Foi detalhe. Quer dar um palpite pro clássico? Não, apenas dizer que ganhando ou perdendo, nós todos temos que trabalhar amanhã e curtir uma abençoada Páscoa, então... Nem todos, né? Tem gente que já emendou desde hoje. Rivalidade, mas dentro do campo. Amanhã com Lauro Quadros aqui, a repercussão do título ou do Grêmio ou do Inter. Seu Até Lauro amanhã. Quadros.